E eu vou pedir aos irmãos que abram a palavra do Senhor em Mateus, capítulo 13. Versículo 1 diz a parábola do semeador, Mateus, capítulo 13, versículo 1. Tendo Jesus saído da casa naquele dia, estava sentado junto ao mar, e ajuntou-se muita gente ao pé dele, de sorte que, entrando num barco, se assentou, e toda a multidão estava em pé na praia. E falou-lhe de muitas coisas por parábolas, dizendo: Eis que o semeador saiu a semear. E quando semeava, uma parte da semente caiu ao pé do caminho, e vieram as aves e comeram-na. E outra parte caiu em pedregais, onde não havia terra bastante, e logo nasceu, porque não tinha terra funda. Mas vindo o sol, queimou-se e secou-se, porque não tinha raiz. E outra caiu entre espinhos, e os espinhos cresceram e sufocaram-na. E outra caiu em boa terra e deu fruto, um a 100, outro a 60 e outro a 30. Quem tem ouvidos para ouvir, que ouça. Amém. Glória a Deus. Tive a oportunidade de ministrar essa palavra e já ouvi muitas pessoas falando. E a gente fala sobre dar frutos, sobre gerar frutos. E a gente pensa que é uma pessoa que, para gerar frutos, ela tem que ser uma pessoa abençoada, tem que ser uma pessoa, né, que seja diferente, né? E eu pensando comigo, Senhor, gerar frutos. Como gerar frutos? E eu lendo essa palavra, eu peguei até um material para poder falar um pouquinho sobre o caráter da pessoa que gera frutos, o caráter de cada uma pessoa, dependendo da situação que ela se encontra. Nós vemos aqui 4 situações. A situação em que o semeador ele joga as sementes à beira do caminho. Essa é uma situação. A outra, ele joga em lugares pedregosos. E na terceira situação, ele joga em lugares espinhosos. E na quarta situação, ele consegue encontrar uma terra que esteja pronta, preparada, uma terra fértil e receba aquela semente. Para cada situação, eu vejo aqui uma pessoa diferente, um caráter diferente, um tipo de pessoa diferente. E eu vou trazer para vocês aqui algumas coisas em que você vai poder se caracterizar. Você vai poder olhar e perceber: hoje eu tenho sido uma terra fértil, hoje eu tenho sido uma terra cheia de pedregais, hoje eu tenho sido uma terra espinhosa, hoje eu tenho estado à beira do caminho. De que forma eu tenho estado? E tudo isso aqui, todas essas 4 situações, elas se remetem ao nosso relacionamento com Deus. Simplesmente como você tem se relacionado com Deus, qual o seu grau de intimidade, como você tem olhado para Deus, de que forma você busca Deus, o que Deus significa, o que Ele representa para você. Dependendo de como você olha para Deus, você está em uma situação. A gente vai discorrer sobre essas 4 situações aqui. E primeiramente a gente vai falar sobre o solo à beira do caminho. Lá no versículo 4. E quando semeava, uma parte da semente caiu ao pé do caminho, e vieram as aves e comeram-na. A maioria não pensa muito no primeiro solo, onde a palavra nem entra. Mas quem não tem uma vida simples, tempo para reflexão e meditação, quem está sempre à beira do caminho, ou no caminho, tende a ouvir muito a palavra sem que nunca tenha efeito algum. E a gente consegue perceber que às vezes tem muitas pessoas, elas se achegam à casa do Senhor. Você entrou aqui hoje, você veio aqui para poder ver o seu irmão. O que você veio fazer aqui hoje? Qual o motivo de você ter vindo aqui hoje? Tem muitas pessoas que vêm há anos na casa do Senhor, e elas vêm simplesmente por vir. E a palavra que ela é semeada aqui, ela não gera nenhum tipo de efeito no coração. Ela não entra. Ela se achega somente até o seu ouvido, mas ela não entra. Você escuta, você não ouve. Você escuta aquilo e aquilo ali para você não faz nenhum tipo de diferença, porque você já ouviu aquilo ali tantas vezes. Irmãos, abre aí Salmo 23. Salmo 23? Está aberto lá na Bíblia, lá em casa. O que você vai querer me dizer com isso? O que você pode acrescentar na minha vida com o Salmo 23, hein, querida? A palavra de Deus ela é viva e eficaz. Cada vez que você lê ela é uma forma diferente, é um jeito diferente. Às vezes entra o irmão e 6 meses o irmão é abençoado, o irmão é transformado, o irmão começa a receber dons, começa a trabalhar com o Senhor de uma forma grandiosa. E você olha o irmão e você
Por que isso não acontece comigo? Porque o coração está fechado. Porque a semente ela não entra mais. Porque a palavra ela entra e ela passa e você não está nem percebendo isso. Isso tem se tornado uma rotina na sua vida. Isso tem se tornado uma rotina na minha vida. Mas em nome de Jesus hoje tem que ser diferente. Hoje tem que mudar essa história na nossa vida. Hoje nós temos que passar a ser terra fértil. Eu estava aqui no domingo e a gente estava ministrando aquele último louvor do Teu Fogo, né? Como é que é o início? Fomos chamados, né? E aquele negócio, teu fogo, teu fogo, teu fogo. Aí eu não sabia como que ia ser a ministração, porque a Raquel não deixou muito, não falou muita coisa. E de repente ela se ajoelhou ali e vai lá, faz aí o que vocês têm que fazer. E a gente começou a louvar. E eu comecei a sentir algo tão poderoso, um fogo tão poderoso. Não sei quem estava aqui no domingo, se vocês conseguiram perceber, o ambiente estava muito gostoso, muito quente, estava muito quente. E eu começava a sentir os meus pés muito quentes, e minha cabeça estava quente. Daqui a pouco meu corpo todo ficou quente, deu vontade de pular. E aquele negócio foi se repetindo e foi acontecendo. E quando acabou o culto, eu falei assim: Senhor, isso tem que acontecer de novo. Isso tem que continuar acontecendo. Isso tem que germinar, isso tem que fazer parte do meu dia a dia. E eu falei assim: então vamos começar, né? Aí eu fui para casa, fiz as coisas que eu tinha que fazer. Eu falei assim: vamos fazer igual o pastor Thiago, vamos começar um jejum também. Começar a fazer um negócio diferente. E eu acordei de manhã, antes do trabalho, aí o Thiago foi me ligou, não sei se foi mensagem. Ele falou assim: passei lá na frente da sua casa, 5h15, estava acesa a luz, o que aconteceu? Saiu cedo mesmo, eu falei: não, é uma situação aí com Deus aí. Aí eu comecei a fazer a proposta segunda-feira logo, né, de jejuar. Aí eu comecei a jejuar. Aí fui pro trabalho e tal, o pessoal sempre dá doce. Aí a Davi falou que tem que fazer um propósito no mundo da juventude. Eu falei assim: vou fazer um propósito de doce. Eu falei: pô, mais um agora. Não posso comer, aí depois do almoço não podia comer doce. E eu estava ali, aí eu botei um fonezinho, comecei a ler a palavra de Deus. Você sabe, eu nunca percebi isso, nunca senti isso que eu senti. Sentado na mesa do trabalho, estava de frente para o meu chefe. Eu estava sentindo um negócio quente. E eu com vontade de tirar aquele casaco, tirei o casaco. E eu estava ali fazendo relatórios e ouvindo louvor e cantando louvor. Daqui a pouco eu estava sentindo a presença de Deus. Eu falei: meu Deus, são só 2 dias. 2 dias, de domingo, segunda, já aconteceu. E eu me dobrei hoje antes do culto em casa, e quando eu me dobrei, eu não precisei falar. Aquele calor já veio direto. Eu me senti tão, vamos dizer assim, não posso dizer que palavra, não merecedor, sabe? Tão indigno. Eu falei assim: são 2 dias, 3 dias agora. E amanhã, pô. E assim, eu comecei a perceber que quando eu começo a acreditar naquilo que o Senhor me falou, naquilo que o Senhor ministrou no meu coração, eu começo a colocar em prática, aquele momento de sequidão, de escassez na minha vida, ele cessa. E a presença de Deus ela começa a germinar. Mas tem uma outra situação, são os lugares pedregosos. O coração, como segundo solo, reconhece a palavra de Deus pelo que é, poderosa e eficaz para transformar vidas, trazendo vida. Esse reconhecimento traz alegria. A pessoa se entusiasma, essa pessoa realmente recebe a palavra. Mas essa pessoa não tem raiz em si mesma. Tem outras coisas dentro dela que competem com a semente da palavra. Emoções não resolvidas, como medo, ira, depressão e amargura, podem ser raízes que competem com a palavra. Estas pessoas precisam de uma limpeza séria e profunda por baixo do solo. Estes problemas precisam de cura, mas só serão resolvidos através do arrependimento e quebrantamento. A terra precisa ser trabalhada para a semente poder entrar bem. E tem muitas situações assim. E a maioria dos crentes são assim. Eles vão, eles voltam, eles vão e eles voltam. E a mudança real ela não acontece na vida da pessoa. E o frutificar do Senhor ele não acontece realmente na vida daquela pessoa. Porque aquela semente ela foi plantada em meio a pedregais. Existem outras coisas disputando o lugar. E o Senhor, Ele quer o teu coração só para Ele. Ele não quer uma outra coisa que esteja disputando.
Você pode amar muitas coisas, mas o Senhor ele tem que estar em primeiro lugar. O terceiro tipo de solo, o esquemoso, é aquele onde a terra boa, sem empecilhos para as raízes, descerem e se firmarem. Esta pessoa é razoavelmente resolvida, saudável, curada, equilibrada. Mas esse solo, ele fica sufocado por duas coisas. A primeira, sendo preocupações ou cuidados dessa vida. Nossa vida simplesmente é cheia demais. O ativismo tem tomado conta da nossa vida. Não tem espaço para quase nada. A palavra chega, entra bem em nosso coração, brota de forma saudável e morre por falta de ar, solo e água. Esta pessoa não tem uma vida simples. Sua vida está cheia de responsabilidades, atividades, não sabe dizer não sabe se podar. Ao não ser podado, acaba não dando frutos. Pode até ser uma árvore ou videira de linda aparência, mas a energia toda vai para manter as atividades. Não sobra energia para dirigir-se para os frutos que permanecem. O próprio ativismo ministerial pode ser nosso inimigo número 1. Nos enchemos com as preocupações ministeriais e não temos espaço para deixar Deus nos guiar, orientar e nortear. Olha só quantos a gente tem que ir para o culto, a gente tem que fazer isso, a gente tem que ensaiar, a gente tem que fazer não sei o que, não sei o que, e tem que trabalhar, tem que fazer compra. Você já parou para pensar qual foi o último dia que você chegou sentando no sofá, assim, deu uma relaxada, falou assim, Senhor, só tua presença, só falar um pouquinho contigo, só relaxar um pouquinho assim, sem ter nada na sua cabeça, passando na sua cabeça? Isso não acontece. Separe esses momentos na sua vida. Separa um domingo, depois do almoço, dá uma relaxada, começa a pensar, senta-se na cabeceira do sofá e fala, Senhor, eu queria tanto conversar esse negócio contigo. Não precisa ajoelhar não, só sentar assim, deitar e conversar alguma coisa com Deus assim, como se ele fosse realmente seu amigo, porque às vezes ele parece nem nosso amigo, parece nosso empregado, que a gente só sabe pedir. E a gente precisa separar esses momentos, porque é a partir desses momentos que Deus começa a trabalhar na nossa vida. Só com Ele, só Ele, você e Ele, sem mais ninguém. Aqui na igreja é um momento de comunhão, é um momento de sentir a presença de Deus, é um momento de levar a palavra para a sua casa e refletir naquilo que é dito. Legal. Só que você precisa ter o seu momento em casa. É necessário. Olha só. Primeiro, a gente tem que dar ouvido à palavra do Senhor. Segundo, a gente não pode sufocar o Senhor com as outras coisas, porque Ele tem que estar em primeiro lugar. E terceiro, a gente tem que separar tempo para Ele. A gente tem que separar tempo para orar, a gente tem que separar tempo para jejuar, a gente tem que separar tempo para buscar, para estar disponível para Ele. Porque devagarzinho Ele vai transformando. O Senhor não vai te fazer uma terra fértil de hoje para amanhã. Eu não sou uma terra fértil de domingo para hoje. Mas devagarzinho Ele vai trabalhar na sua vida. Ele vai retirando a amargura. Mas a gente não quer deixar Ele trabalhar. Eu estava vendo uma pregação esses dias e o irmão estava falando assim, às vezes os irmãos eles chegam na igreja e ele vai lá, aceita Jesus, se entrega, se derrama, chora e tal. E depois de 2 meses, ou 1 mês, ou 3 semanas, o cara já está trabalhando, já está fazendo isso, já está pregando, já está fazendo não sei o quê. E ele começa a pregar, começa a fazer as coisas, ele começa a achar que ele é o cara. Ele começa a achar que ainda não está acontecendo o tratamento na vida dele. E quantas pessoas às vezes estão à frente de congregações e à frente das coisas fazendo para Deus, mas ainda não estão tratadas. Ainda não foram tratadas, ainda não foram transformadas. Porque a gente não se deixa ser tratado, a gente tem que ser tratado ainda. Toda vez que tiver se você acha que você precisa ser tratado, não fala assim, você precisa de alguma coisa, você vai lá na frente. Eu lembro de Fernanda Brum, que ela estava falando no testemunho dela, que ela falava que ela ficou meses, toda vez, era cura espiritual, era cura financeira, era qualquer coisa que tinha, ela estava lá na frente. Então ela precisava ser tratada ainda. E nós ainda precisamos ser tratados. Queira ser uma terra fértil. Porque Ele quer fazer de você uma terra fértil. Ele quer fazer de você uma pessoa diferente. Você tem que dar o primeiro lugar para Ele. Tem que ter um tempo para poder estar na presença do Senhor, dentro da sua casa. Porque você vai fazer a diferença com certeza. E isso não é só para que você venha gerar fruto para outras pessoas, não. É porque ter a presença de Deus na nossa vida é a melhor coisa que tem. Aleluia. É porque estar na presença dele é a melhor coisa que existe. Só que isso só alcança aqueles que querem. Nós temos que querer.
Amém? Amém. Você recebe essa palavra no seu coração, em nome de Jesus.